Olá, caríssimos! Hoje vamos falar sobre os pronomes pessoais na norma padrão. Quanto às questões de norma, sabe-se que há vários descompassos entre a língua padrão e as variedades populares, e é isso que veremos aqui. Os pronomes pessoais substituem os substantivos, indicando diretamente as pessoas do discurso. Primeira, segunda, terceira, singular e plural. E variam de acordo com a função que exercem na oração, podendo ser do caso reto ou do caso oblíquo. É fato que os nomes reto e oblíquo não nos ajudam muito na hora de guardar qual funciona como sujeito, qual funciona como objeto. No francês, assim como no inglês, isso é bem mais tranquilo. Eles falam pronom sujet, pronom complément. Fácil assim. Pronome reto, ele exerce a função de sujeito. O pronome oblíquo exerce a função de complemento. Vejamos exemplo na tirinha de Gonçalves. Na oração, eu vou triturá-lo apenas com o meu polegar esquerdo. Por exemplo, o pronome de primeira pessoa eu funciona como sujeito da locução verbal ir torturar. É, portanto, um pronome pessoal do caso reto. Já na oração, meu único medo é esmagá-lo como a um inseto. O pronome de terceira pessoa, lo, funciona como complemento da forma verbal esmagar. Nesse caso, é um pronome pessoal do caso oblíquo. A forma clássica de ensinar esses pronomes em português é pela tabela de distribuição dos pronomes pessoais. Reparem que há uma relação direta entre o uso dos pronomes retos, sujeitos, e o uso dos pronomes oblíquos, objetos. No Brasil, na variedade popular e mesmo na variedade informal, os pronomes retos, sobretudo ele, ela, eles, elas, funcionam como objeto direto. Só vejo ela de tarde. Pegue eu aqui na escola. Olhe ele ali. Essa confusão ocorre também porque, como vimos na tabela, os pronomes ele, ela, nós, vós, eles, elas funcionam também como oblíquos tônicos, mas nesse caso vêm sempre precedidos de preposição. Não contaria o segredo para ela. Eles convidaram a nós. Os pronomes pessoais eu e tu só funcionam como sujeito, portanto, nunca vêm precedidos de preposição. Entre eu e tu nada houve. Entre mim e ti nada houve. Já no exemplo, deram a prova para eu resolver, a construção está de acordo com a norma culta, pois o pronome reto eu funciona como sujeito do verbo resolver. Vale lembrar também que os pronomes oblíquos o, a, os, as, lhes não podem ser usados indiferentemente. O, a, os, as substituem objeto direto. Cumprimentei-o pelo aniversário. Lhes substituem objeto indireto. Eu lhe obedeço. Os pronomes se, si, consigo só podem funcionar como reflexivos, isto é, devem ter a mesma pessoa do sujeito. Quero falar consigo? Opa, quero falar com você. O emprego de com nós e com vós é admitido quando estes forem reforçados por outros, mesmos, próprios, todos, ambos ou qualquer numeral. Ele já discutiu com nós dois, ele já discutiu com nós todos. É uma questão de eufonia, de bom som. Porque ele já discutiu conosco todos, é difícil, né? Então, bom som, eufonia, com nós todos. Os pronomes o, a, os, as podem sofrer alterações de acordo com os verbos com os quais são usados, conforme se vê nos exemplos a seguir. Quando o verbo terminar em R, S, Z, caem essas letras e os pronomes o, a, os, as alteram-se para lo, lá, los, las. Filo porque quilo. Essa é uma frase histórica dita pelo ex-presidente Jânio Quadros, que gostava de usar palavras difíceis e construções rebuscadas
para criar uma imagem de pessoa culta. Ele a proferiu em 1961 ao ser indagado sobre os motivos de sua renúncia. Filo porque quilo. Mônica, mas isso é português? Sim, português na variedade culta, que para muitos está virando língua estrangeira. Então vamos traduzi-la numa forma mais simples. O que ele quis dizer foi: fiz isso porque quis isso. Ou, simplificando, fiz porque quis. Porém, Jânio escorregou na norma culta na segunda parte do enunciado. Como nós temos a presença da conjunção subordinativa porque, ela atrai o pronome para antes do verbo. Segundo a norma culta, a forma correta seria filo porque o quis. Quando o verbo terminar em M ou nasal, os pronomes o, a, os, as alteram-se para no, na, nos, nas. Deixem-no morrer, não lhe deem água. Ele é preguiçoso, não planta nada. Gente, isso é Geraldo Vandré, década de 60, é outro nível, tá? A linguagem utilizada, segundo a norma culta, é um primor, tão densa quanto a mensagem passada pelo texto. Deixem quem? O. Esse o se altera para no por vir após M, né? O verbo termina em M. Há também um caso de próclise obrigatória, por causa da palavra atrativa não, né? O não atrai o pronome oblíquo lhe para antes do verbo. O pronome lhe que está funcionando aí como objeto indireto. Certo? Belezinha? Por hoje é tudo isso. Então, um beijo e fique ligado, porque aqui a gramática é love, sem trauma.